todos. Nós estamos iniciando o capítulo 19, Testemunhos Científicos. Leon Denis inicia da seguinte maneira. Foi nos Estados Unidos da América, em 1848, que pela primeira vez na nossa época, as manifestações espíritas atraíram a atenção pública. Pancadas ecoavam em várias residências, móveis deslocavam-se sob a ação de uma força invisível, mesas agitavam-se e golpeavam ruidosamente o solo. Um dos espectadores teve a ideia de combinar as letras do alfabeto com o número de pancadas, uma espécie de telegrafia espiritual. Estabeleceu-se e a força oculta pôde conversar com os assistentes. Disse ser o espírito de uma pessoa que tinha vivido no país. Entrou em minúcias muito precisas sobre a identidade, a vida e a morte dessa pessoa e relatou particularidades de modo a dissipar todas as dúvidas. Outras almas foram evocadas e responderam com a mesma precisão. Todas diziam-se revestidas por um invólucro fluídico, invisível aos nossos sentidos, mas, não obstante, material. As manifestações multiplicaram-se rapidamente, generalizando-se pouco a pouco em todos os estados da União. Preocuparam de tal maneira a opinião que alguns sábios, acreditando nelas ver uma causa de perturbação para a razão e a paz públicas, resolveram observá-las de perto, a fim de demonstrar-lhes o absurdo. Foi assim que o juiz Edmonds, chefe de justiça da Corte Suprema de Nova York e presidente do Senado e professor de Química Mapes da Academia Nacional, foram levados a se pronunciar sobre a realidade e o caráter dos fenômenos espíritas. Ora, suas conclusões, formuladas depois de um exame rigoroso, constam em obras importantes. Foram de que esses fenômenos eram reais e só podiam ser atribuídos à ação dos espíritos. O movimento propagou-se a tal ponto que, em 1852, uma petição assinada por 15 mil pessoas foi endereçada ao Congresso, em Washington, a fim de obter a proclamação oficial da realidade dos fenômenos. Um sábio célebre, Robert Hare, professor da Universidade da Pensilvânia, tomou abertamente partido dos espíritas, publicando uma obra que causou sensação. Essa obra tinha como título Experimental Investigations of the Spiritual Manifestations e estabelecia cientificamente a intervenção dos espíritos. Robert Daly Owen, sábio, diplomata e escritor de renome, engajou-se também nesse movimento de opinião e escreveu várias obras para favorecê-lo. Uma delas, Footfalls on the Boundary of Another World, no liminar de um outro mundo, 1877, teve um sucesso considerável. Hoje, o Modern Spiritualism conta com milhões de adeptos nos Estados Unidos. São representados por uma imprensa numerosa. No decorrer dos últimos anos, as experiências dirigidas por um certo número de professores das grandes universidades americanas, com o auxílio da célebre médium Sra. Piper, obtiveram importantes adesões. James Hyslop, professor de psicologia da Universidade de Columbia, em New York, exprimia-se assim no seu contato com a mediunidade dessa senhora. Para julgar, de acordo com o que eu mesmo vi, não sei como poderia esquivar-me da conclusão de que a existência de uma vida futura está absolutamente demonstrada. O Dr. R. Hodgson escrevia a seu turno: creio, sem ter a menor dúvida, que os espíritos comunicantes são bem as personalidades que dizem ser, que sobreviveram à transformação a que chamamos morte e que se comunicaram diretamente conosco, os supostos vivos, através do corpo da Sra. Piper adormecida. O mesmo Dr. Richard Hodgson, falecido em dezembro de 1906, manifestou-se depois, através da via mediúnica, ao seu amigo, o professor J. Hyslop. Entrou em minúcias muito extensas e precisas sobre as experiências e os trabalhos da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, da qual era presidente pela seção americana. Essas mensagens, perfeitamente concordantes entre si, foram transmitidas através de médiuns diferentes que não se conheciam uns aos outros. Encontram-se aí as palavras e as frases familiares ao comunicante durante sua vida. Tem vários
várias observações aqui de pé de página, e uma delas é a sugestão do autor em ver o livro dele, No Invisível, e Espiritismo e Mediunidade. Alguém quer falar? É só que, para quem tem essa versão aqui que eu estou mostrando, essa parte toda que você falou aqui não consta nessa versão, viu? Nada, nada, nada. É mesmo? Eu acho que aí é um detalhe de quem editou, né? Talvez para olhar no invisível é o editor, que para facilitar, né? talvez alguns fazem uma síntese, ou porque não acredito que tenha tanta importância. Eu não vejo muito problema, não. Eu tenho uma, para quem tiver interesse histórico, eu tenho uma versão dessa The Spiritual Record em PDF. Eu botei no grupo ali, que tem todo o estudo ali da época, né? Então, se que alguém quiser dar uma olhadinha, eu compartilhei, de 1884. Uma versão que eu tenho aqui dos meus, dos meus estudos aqui, né? E que tem esse estudo originário ali, para quem quiser ali, esse estudo do Maple do Journal, do Journal of the American Society. Yeah. É esse aí? Legal, exato. Hein? Ótimo. Eu coloquei ali no grupo para quem quiser dar uma folheada. Ele é bastante extenso, são 120 e tantas páginas, né? Estão todas em inglês, mas para quem tiver interesse e paciência, né? Ali você vai encontrar um pouquinho desse estudo do Maples ali, a publicação dele, e do juiz Edmonds, que é essa. É uma pena que muita coisa aqui se perdeu no meio do caminho, né? Como nós vimos aqui, teve um investimento também em considerar como fraude, principalmente os eventos das irmãs Fox. A coisa desandou de tal maneira que elas negaram, depois elas voltaram atrás, uma delas se tornou alcoólatra, coisas assim extremamente desagradáveis ocorreram nesses eventos, e principalmente nos eventos iniciais que dizem respeito às irmãs Fox. Um outro aspecto também, e aí interessante se notar que o Joseph Banks Rhine, conhecido como do pai da parapsicologia, também veio a aproveitar para mostrar os aspectos anímicos, porque tudo em determinado momento era mediunidade, tudo era mediunidade, quando na realidade não é assim. Nós temos também as capacitações nossas que são anímicas, que são da nossa alma, né? Nós temos possibilidades de determinadas ações que nada tem a ver com a presença de espíritos. Vide o Kardec quando ele é comunicado pelo Carlotti a respeito do movimento das mesas, né? Que ele diz, olha, enquanto não, com o magnetismo é possível fazer a movimentação, etc. Enquanto não me for provado que uma mesa que não tem cérebro possa dar resposta inteligente para uma pergunta inteligente, a história para... Ele não disse para boi dormir, né? Ele deve ter sido mais sofisticado para bovino ressonar. A verdade é que a história era exatamente essa. Quando a situação se mostra ao contrário para ele, né? Que as mesas, de fato, respondiam, não eram as mesas, né? Os espíritos que movimentavam as mesas, utilizando do magnetismo das pessoas que se propunham àquela situação que era inicialmente diversão de salão para os salões parisienses. Mas é interessante porque, quando nós vamos ver alguns aspectos produzidos, e um deles, assim, de chamar muita atenção, foi aquele chamado mágico Houdini. Ele tinha capacitações de natureza anímica, ele tinha capacitações de natureza magnética, e alguns eventos dele eram produzidos por utilização do magnetismo, e que espantava as assistências pelo mundo, né?
é interessante notar que quando você faz um estudo através da parapsicologia, nós temos, então, o desmembramento, né, daquilo que é anímico. Bom, o Espiritismo traz isso para nós, mas estamos colocando aqui para as pessoas que não são espíritas. É possível desmembrar o que é uma ação de um espírito e o que é uma ação do espírito que está encarnado, né? Tem alguém que quer fazer uma colocação? Ou a ação dos dois. Ou a ação dos dois. Together. É. Mais alguém? Não? Bom, então vamos... Foi na Inglaterra que as manifestações espíritas foram submetidas à análise mais metódica. Numerosos sábios ingleses estudaram-nas com uma perseverante e minuciosa atenção, e é deles que nos vêm os testemunhos mais formais. Em 1869, a Sociedade Dialética de Londres, um dos grupos científicos mais autorizados, nomeou uma comissão de 33 membros, sábios, literatos, prelados, magistrados, entre os quais Sir John Lubbock, da Sociedade Real, Instituto Inglês, Henry Lewis, hábil fisiologista, Huxley Wallace, Crookes, etc., para examinar e negar para sempre esses fenômenos espíritas que, dizia a moção, não somente obra da imaginação. Depois de 18 meses de experiências e de estudos, a comissão reconheceu no seu relatório a realidade dos fatos e concluiu em favor do espiritismo. Esses relatórios não indicavam somente movimentos de mesas e batidas. Mencionavam também aparições de mãos e de formas que não pertenciam a nenhum ser humano, parecendo vivas pela sua ação e sua mobilidade. Essas mãos eram tocadas e seguradas pelos assistentes, convencidos de que não eram absolutamente o resultado de uma impostura ou de uma ilusão. Um dos 33, Alfred Russel Wallace, o digno seguidor de Darwin, tornou-se, após a morte desse último, o mais eminente representante do evolucionismo. Prosseguiu suas investigações e consignou os resultados numa obra, Miracles and the Modern Spiritualism, que teve um grande reflexo do outro lado do desfiladeiro, falando dos fenômenos, exprime-se nesses termos. Quando me entreguei a essas pesquisas, era essencialmente materialista. Não havia em meu espírito lugar para a representação de uma existência espiritual. Os fatos são, todavia, renitentes. Venceram-me e obrigaram-me a aceitá-los muito tempo antes de poder admitir sua explicação espiritual. Essa veio aos poucos sob a influência constante de fatos sucessivos que não podiam ser afastados nem explicados de outra maneira. Dentre os sábios ingleses, cujo testemunho público pode ser invocado em favor da manifestação dos espíritos, pode-se citar Station Moses, aliás, Oxon, professor da Faculdade de Oxford, que publicou 2 volumes intitulados Psicografia, onde há, sobretudo, a questão dos fenômenos da escrita direta, e Identidade Espiritual. Sir Oliver Lodge, reitor da Universidade de Birmingham, do qual se falará mais adiante, Varley, engenheiro em chefe dos telégrafos, E. de Morgan, presidente da Sociedade Matemática de Londres, autor de From Matter of Spirit, os professores Chalice, da Universidade de Cambridge, e Barré, da Universidade de Dublin. Acima de todos esses nomes justamente estimados, há um maior e mais ilustre que acaba de se juntar à lista dos partidários e dos defensores do espiritismo. É o de Sir William Crookes, da Sociedade Real, Academia das Ciências da Inglaterra. Não existe nenhuma ciência que não deva uma descoberta, um progresso a esse espírito sagaz. Os trabalhos de Crookes sobre o ouro e a prata, sua aplicação do sódio ao processo de amalgamação, são utilizados em todos os lugares da América e da Austrália. Com o auxílio do heliômetro do Observatório de Greenwich, ele pôde ser o primeiro a fotografar os corpos celestes e suas reproduções da Lua são célebres. Seus estudos sobre os fenômenos da luz polarizada, sobre a espectroscopia,
não são menos conhecidos. Crookes descobriu também o talion, mas todos esses trabalhos foram ultrapassados por sua magnífica descoberta do quarto estado da matéria, descoberta que lhe assegura um lugar no panteão da Inglaterra, ao lado de Newton e de Herschel, e um outro mais indelével ainda na memória dos homens. Crookes entregou-se durante 4 anos ao estudo das manifestações espíritas, construindo para controlá-las cientificamente instrumentos de uma precisão e de uma delicadeza inauditas. Assistido por uma médium notável, a senhorita Florence Cook, e por outros sábios tão rigorosamente metódicos quanto ele próprio, operava no seu próprio laboratório, cercado por aparelhos elétricos que teriam tornado impossível ou mortal qualquer tentativa de fraude. Na sua obra, Pesquisas sobre o Espiritualismo, Crookes analisa os diversos gêneros de fenômenos observados: movimentos de corpos pesados, execução de áreas de música sem o contato humano, escrita direta, aparições de mãos em plena luz, aparições de formas e de figuras, etc. Durante vários meses, o espírito de uma jovem e graciosa mulher, chamada Kate King, apareceu todas as tardes aos olhos dos investigadores, revestindo por alguns instantes toda a aparência de um corpo humano, dotado de órgãos e dos sentidos. Entretinha-se com o senhor e a senhora Crookes e os assistentes, submetendo-se a todas as experiências exigidas, deixando-se tocar, auscultar, fotografar, depois que dissipava-se como um ligeiro nevoeiro. Essas curiosas manifestações foram longamente relatadas na obra de Crookes, traduzida para o francês por Alidel. Se nós entrarmos na internet com o nome do espírito Kate King, ou então materializações de Kate King, nós vamos encontrar uma série de fotos publicadas da época, e interessante que em uma delas tem um médico medindo a pulsação da Kate King, que tem o braço estendido, e ele mede a pulsação, que pode ser do perispírito do espírito que estava materializado, como pode ser o reflexo da médium, da médium que lhe fornecia o ectoplasma para o efeito da materialização. Poderia ser da Florence Cook, né? O reflexo da sua pulsação, por ela estar cedendo material do corpo dela, que é o ectoplasma, na questão da materialização da Kate King. Como poderia ser, então, como dissemos, do perispírito do espírito materializado, né? Porque ele tem nós temos todos os órgãos que o perispírito tem, né? Tem alguma observação ou vamos em frente? Tem sim, Humberto. Lá em cima, quando você começou a ler a respeito de William Crookes, entregou-se durante... Você falou 4 anos, porque na nossa tradução aqui estão 10 anos. Não, em outra obra que fala sobre o Crookes, confirma 4 anos. Bom, enfim, o que é interessante destacar é que, quando ele foi lá falar para a rainha, né, aí ele disse para a rainha: a senhora pediu para que eu analisasse esses eventos para provar que os espíritos não existem, pois eu tenho que dizer para a senhora que os espíritos existem. Isso custou-lhe caro, porque a história sobre ele, e eu creio que o Leon Denis não entra no ponto, a história sobre ele, apesar dele ter sido ganhador de um Oscar e outro, ele foi nominado lá, mas parece que estava para receber quando ele desencarnou, houve uma tramóia para ridicularizá-lo e fazer com que todo esse trabalho de prova científica feita por ele e por vários outros fossem desconsiderados, né? Porque não era uma coisa interessante para a situação.
nós vimos ali anteriormente a menção sobre o Wallace, né? Que ele coloca como seguidor de Darwin. Na realidade, há uma separação aí. Acho que creio que nós comentamos isso em aula anterior. O Wallace era espiritualista. Ele não era espírita antes, ele era espiritualista. E ele considerou na questão, porque ele fez um estudo em paralelo, por isso que a verdade não vem só para uma pessoa, né? A questão da evolução, ele fez um trabalho em paralelo e cedeu, inclusive, parte desse material para o próprio Darwin analisar. O Wallace era espiritualista e considerava na evolução a questão do princípio espiritual. Bom, como os ingleses exploravam os irlandeses, considerando os irlandeses subraça, e o Darwin não considerava o aspecto do princípio espiritual na evolução do ser, obviamente o Darwin, foi colocado em primeiro plano e o Wallace numa situação secundária. Tanto é que, em biógrafos da época que fizeram a biografia do Wallace, dizem que alguns editores disseram para ele: você é muito tímido, porque o cidadão vai lançar a obra na tua frente. O que foi que aconteceu? Bom, tem muita história aí por trás, mas a bombada final em relação ao Wallace, colocando como um pesquisador secundário, foi porque ele admitia o princípio espiritual. Como a gente pode ver que o Leon Denis cita, inclusive, uma obra dele, né? O que deve ter contribuído para nego dinamitá-lo ainda mais, né? Como a gente pode ter visto até mesmo com a questão do William Crookes. Tem mais alguma observação, pessoal? Humberto, eu só queria fazer uma pergunta. Com todos esses problemas que as irmãs Fox tiveram, né, do alcoolismo, da negação dos fenômenos, aquela coisa toda, nós poderíamos concluir que esses fenômenos eles migraram para a Europa depois de todo o sucesso que houve nos Estados Unidos, ou esses fenômenos já estavam acontecendo na Europa na mesma época? Você se recorda disso? É considerado como marco o evento Irmãs Fox, mas se nós analisarmos a estrutura da própria doutrina na questão da universalidade, né, os eventos aconteceriam também em outras partes do mundo, né, o que acabou acontecendo. Não é assim, não deu certo aqui, vai para lá. Não é bem assim, né? As coisas, há todo um planejamento onde as sociedades são atendidas, né? Da mesma maneira que, quando a coisa se perdeu na França, e aí a história é muito longa e não nos cabe agora, porque tem muitas variáveis, quando a história do espiritismo aconteceu o que aconteceu, né? E tem aí o fator da guerra com a Prússia, entre outras situações que, conforme eu disse, não nos cabe agora, mas vale a pena a pesquisa a respeito. Você tem uma migração para o Brasil, como pode sair do Brasil para outro lugar, né? Mas você também não elimina a questão da França. Você tem alguns grupos franceses, etc. Agora, a responsabilidade central acabou sendo do Brasil, tanto é que o Brasil exporta espiritismo para o mundo, né? Essa é uma realidade. Você tem reuniões, você vai para o Japão, você tem lá em Tóquio um grupo que se reúne de espíritos. Não importa que são brasileiros, estão lá e a coisa está andando, como acontece conosco aqui. Exatamente. Mas isso não significa que se a gente que eu digo, né, nós espíritas brasileiros pisarmos na bola, que a coisa fica com a bola pisada no Brasil, da maneira que, né, teve os seus problemas na França e a situação toma rumo. Mas, ao mesmo tempo, as sociedades são atendidas dentro das suas necessidades, né? Deus não é exclusivista. Por isso que Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que está lá nesse livro, quem reencarnou no Brasil, reencarnou lá porque precisa ser evangelizado.
não é porque é melhor do que ninguém, né? Está lá nesse livro. Não quer dizer... Não dá para tirar uma de bacana, não é verdade? É só você ver no Isso que livro alguns quando... fogem. Alguns fogem da sala de aula e vêm embora. Porque, na realidade, é assim, quando Ismael vai falar lá com Jesus, diz, olha, o bicho está pegando, estão escravizando os nossos irmãos indígenas. Não é? Agora começa essa história aí. Começou com os indígenas. Não se preocupe, não vamos mandar uma turma que estava lá na Europa, enroscada lá, de problema, então nós vamos pôr lá para reencarnar. Quer dizer, o Ismael levou um problema, saiu com dois. Aí eu me lembro de uma passagem do Chico, que está, inclusive, em biografias dele, de que, acho que eu já até contei essa história, quando um médium deu passividade, ele estava ainda lá na União Mineira, que ele também ajudou a fundar. Aí ele deu passividade para o Torquemada, que foi o maior inquisidor que se conheceu, né? Principalmente na Espanha, mas o maior inquisidor que se tem notícia. E o Torquemada virou através do médium, que tinha dado passividade, virou para o Chico, que era o doutrinador da noite, virou para ele e disse assim, cala a boca, seu francês tolo. Aí, quando eles terminou o trabalho, etc., que o pessoal saiu do centro, todo mundo foi em cima do Chico, dizendo, está vendo? O Torquemada chamou você de francês tolo, logo você é Kardec. Da onde? É viajar muito. Aí ele disse, não, de jeito nenhum, sou Kardec coisa nenhuma. Na realidade, quem não foi padre, freira, né? Ou gente importante na França, não reencarnou no Brasil. Você imagina a turma que o Jesus entregou na mão do Ismael quando o Ismael foi apresentar o problema. Levou um outro. Levou um problema como solução. Mas é isso aí, né? Compete a todos nós. Não quer dizer que alguns de nós tenham sido assim ou assado, não é isso. A gente sabe que numa sociedade não reencarna, a grande maioria das pessoas são espíritos que estão trabalhando para se melhorar. E vai junto aquela galerinha que precisa, né, de uma força. É assim que é. Tem algum comentário, pessoal? Se alguém quiser, eu postei a versão que eu tenho do livro do Crux também. Eu tenho tudo em PDF, mas eu não tenho ele completo. Se alguém tiver também e quiser compartilhar, eu agradeceria. E uma outra curiosidade sobre ele ganhou o Nobel, embora por ato falha até o Humberto tenha falado o Oscar. Oscar. Mas ele ganhou o Nobel pela invenção da dinamite, por incrível que possa parecer, por todas as contribuições que ele fez para a química, que não foram poucas, né? Para a questão especialmente da minério e toda a parte de ouro e tudo mais, mas o que ele ganhou mesmo o Nobel foi pela dinamite. Mais alguém? Então, dando continuidade, a Society for Physical Research, outro grupo de sábios, entrega-se há 30 anos a investigações aprofundadas. Milhares de casos foram revelados por ela e consignados nos seus proceedings, assim como na obra especial Phantasms of the Living, dos doutores Myers, Gurney e Podmore. Esses explicam os fenômenos pela telepatia ou ação à distância entre seres humanos. Entretanto, é preciso observar que as aparições são quase sempre produzidas no momento da morte e, às vezes, mesmo depois da morte das pessoas das quais reproduziam os traços. A objetividade, a realidade dos fatos ressalta dos termos mesmos do proceedings e dos testemunhos recolhidos no decorrer da investigação. As aparições impressionaram, em certos casos, os animais, pelo seu aspecto. Cães são tomados de terror, escondem-se ou fogem, cavalos param de repente, tremendo todos os seus membros, cobrem-se de suor e se recusam a avançar. Certas aparições deram lugar a impressões auditivas, táteis, tanto quanto visuais. Fala-se de fantasmas,
vistos sucessivamente nos diversos andares de uma mesma casa por diferentes testemunhas. No Phantasms of the Living, há frequentemente menção feita a efeitos físicos produzidos pela ação dos fantasmas, tais como barulhos, batidas, portas abertas, objetos transportados, etc. Fala-se ali de voz que prediz acontecimentos. Aparições foram até fotografadas. A identidade dos defuntos precisa-se mais ainda nas experiências conseguidas pela mesma sociedade, com o concurso dos médiuns Sra. Piper e Thompson, que relatamos a Lourdes. Uma obra magistral foi publicada em 1903 por F. Myers, de Cambridge, sob o título Human Personality and its Survival of the Bodily Dead. Ela contém uma exposição metódica e substancial dos fatos espíritas de todas as ordens e termina por um esboço de uma síntese filosófica e religiosa baseada nesses mesmos fatos. É de impressionar que esse cara tinha algo como o 4º ano primário, não é fato? Quantidade de informação que esse cidadão possuía. Bom, continuando, o professor Flonois, da Universidade de Genebra, entretanto muito cético nessas matérias, fez ressaltar nos seguintes termos a importância de uma tal obra. As provas e os raciocínios avançados por Myers em favor dos fenômenos psíquicos supranormais constituem, pelo seu número e peso, um dossiê muito formidável para que se possa, de hoje em diante, ignorá-lo, a menos que se feche voluntariamente os olhos, e seria uma louca tolice pretender ainda descartá-lo em bloco, sob o pretexto falacioso de que esses assuntos não são suscetíveis de serem estudados de uma maneira científica. Sir Oliver Lodge, reitor da Universidade de Birmingham, exprimiu-se assim num discurso pronunciado em 10 de setembro de 1913 como presidente da Associação Britânica das Ciências. Embora fale ex cátedra, como um dos representantes da ciência ortodoxa, não me absteria de uma nota pessoal, resumindo o resultado de 30 anos de experiências. Na investigação psíquica, investigação iniciada por mim sem nenhuma predileção por esses estudos e até com a hostilidade habitual. Os fenômenos ocultos, do ponto de vista científico, convenceram-me de que a memória e as afeições não estão limitadas a essa combinação com a matéria pela qual somente elas podem manifestar-se aqui e agora, e que a personalidade persiste além da morte corporal. Anais das Ciências Psíquicas, junho de 1914. Em 22 de novembro, numa conferência feita no Browning Settle em Walworth, o mesmo Sir Oliver Lodge era mais afirmativo ainda. Continuaremos certamente a existir depois da morte. Digo-o porque sei que alguns dos meus falecidos amigos ainda existem, já que conversei com eles. A comunicação é possível, mas só se consegue obedecendo às leis, procurando primeiro as condições. Não digo absolutamente que isso é fácil, mas é possível. Conversei com os meus amigos defuntos exatamente como poderia conversar com uma pessoa qualquer nessa audiência. Sendo homens de ciência, esses amigos forneceram a prova de sua identidade, a prova de que eram eles realmente e não alguma personificação ou qualquer outra coisa emanente de mim mesmo. Nós nos ocupamos em publicar algumas de suas provas. Digo-lhes com a força da convicção da qual sou capaz, que permanecemos depois da morte, que os defuntos continuam a interessar-se ao que acontece na Terra e que sabem muito mais coisas sobre esse assunto do que nós mesmos. Anais das Ciências Psíquicas, janeiro de 1916. Depois, fatos muito pessoais vieram aumentar ainda o número e a importância das provas que Sir Oliver Lodge pôde dar em apoio às suas convicções. Seu filho Raymond, engenheiro que se havia engajado como voluntário, foi morto em Flandres no dia 14 de setembro de 1915, com a idade de 26 anos. Iniciaram-se comunicações espiritualistas entre o pai e o filho, e foi em consequência dessas comunicações que Sir Oliver Lodge acaba de publicar o belo livro Raymond, ou A Vida e a Morte, livro que lança um novo dia sobre os detalhes da vida no outro mundo. Essa obra que o pai infortunado escreveu
não com a pena do erudito, mas com seu coração, provocará certamente muitas conversações entre aqueles que, cruelmente atingidos pela guerra atual, sentirão germinar em si esperanças salutares e não poderão admitir que a morte seja um fim e que arraste com ela a eterna separação. Algum comentário ou seguimos? Pode seguir. O movimento espírita estendeu-se aos países latinos. A Espanha possui, em cada uma de suas cidades principais, uma sociedade e um jornal de estudos psíquicos. O grupo mais importante é o Centro Barcelones. Uma federação reúne todos os grupos e círculos da Catalunha, em número de 50. A Itália viu produzirem-se manifestações magníficas em favor do espiritismo. Debates apaixonados, como não poderia deixar de ser, agitaram ali o mundo sábio em consequência das experiências do professor Ercole Chiaia, de Nápoles, feitas com o auxílio da médium Eusápia Paladino. Esse investigador reproduziu todos os fenômenos notáveis do espiritismo: transportes, materializações, levitações, etc. É preciso acrescentar aí moldagens de pés, de mãos, de rostos na parafina derretida, obtidas em recipientes garantidos contra qualquer contato humano. A publicidade dada a esses fatos provocou uma crítica viva da parte do célebre professor Lombroso, da Universidade de Nápoles. O senhor Chiaia, tendo-se oferecido para reproduzi-los na sua presença, várias sessões aconteceram no final de 1891, no apartamento do senhor Lombroso. Este, assistido pelos professores Tamburino, Virgílio, Bianchi, Vicioli da Universidade de Nápoles, pôde constatar a realidade dos fatos espíritas, constatação que, a seu turno, tornou-se pública. O Italia del Popolo, jornal político de Milão, publicava, na data de 18 de novembro de 1892, um suplemento especial que contém processos verbais de 17 sessões realizadas nessa cidade, na casa do senhor Finzi, na presença da mesma médium Eusápia Paladino. Este documento, assinado pelos seguintes nomes, que são os de sábios eminentes de diversos países: Schiaparelli, diretor do Observatório Astronômico de Milão; Aksakov, conselheiro do Estado russo, diretor do jornal Psychische Studien de Leipzig, Dr. Karl Duprel, de Munique; Ângelo Boferio, professor de filosofia professor de física da Escola Superior de Portici; Ermacora e G. Finzi, doutores em física; Charles Richer, professor da Faculdade de Medicina de Paris, diretor da revista científica para 5 sessões; Lombroso, professor da Faculdade de Medicina de Turim, para 2 sessões. Esses processos verbais constatam a produção dos seguintes fenômenos obtidos na penumbra, estando os pés e as mãos do médium constantemente seguros por 2 dos assistentes. Transportes sem contato de diversos objetos, cadeiras, instrumentos de música, etc. Impressões de dedos sobre papel escurecido, impressões digitais na argila, aparições de mãos sobre um fundo luminoso, aparições de luzes fosforescentes, levantamento do médium sobre a mesa, deslocamento de cadeiras com as pessoas que as ocupavam, toques experimentados pelos assistentes, aparições de mãos humanas e vivas sobre a cabeça do médium, contato com uma figura humana barbuda, esses últimos fatos obtidos à meia luz. Nas suas conclusões, os experimentadores acima nomeados estabelecem que, em razão das precauções tomadas, nenhuma fraude seria possível. Do conjunto dos fenômenos observados, dizem, separa-se o triunfo de uma verdade que tornamos injustamente impopular. Em 1904, o professor Lombroso publicava na revista da Itália, de Roma, a propósito dos fenômenos psíquicos supranormais, a declaração importante que se vai ler. Dentre essas manifestações, pode-se citar a levitação, quer dizer, o levantamento do corpo sem nenhum esforço da parte da pessoa que a executa ou que a experimenta.
o movimento de objetos inanimados e, o que é mais singular ainda, as manifestações de seres que possuem uma vontade, uma maneira de pensar inteiramente extravagante e caprichosa, como se fossem homens vivos, às vezes até a presciência de fatos que devem acontecer. Depois de tê-los negado, antes de tê-los observado, foi-me necessário aceitá-los, quando, apesar de mim, as provas mais evidentes, mais palpáveis, caíram-me diante dos olhos. Não acreditei estar disposto a negar esses fatos, porque não chegava a explicá-los. Por outro lado, como as leis das ondas hertzianas explicam, em grande parte, a telepatia, assim como as novas descobertas sobre as propriedades radioativas de alguns metais, sobretudo o rádio, destroem a mais séria objeção que o sábio poderia fazer às misteriosas manifestações espiríticas. Essas descobertas nos provam, com efeito, que pode haver não somente manifestações curtas, mas um desenvolvimento perpétuo e enorme de energia, de luz e de calor, sem uma perda aparente de matéria. O professor Milesi, da Universidade de Roma, um dos campeões mais estimados da jovem escola psicológica italiana, conhecido na França pelas suas conferências na Sorbonne sobre a obra de Auguste Comte, vai mais longe ainda. Assina o processo verbal de sessões às quais assistia e onde se produziram materializações de espíritos, entre outras, os de sua própria irmã, falecida há 3 anos, em Cremona. Mais recentemente, o mesmo professor Lombroso, dando conta de suas experiências na revista italiana Arena, relatava os seguintes fatos. Diga. Alguém falou, não? Não, não. Pode. Não? Bom, quem quiser ver foto de médium levitando, procure na internet Carlos Mirabelli. Era um italiano que vivia em Campinas e que você tem foto dele levitando. Os espíritos produziram uma espécie de plataforma ectoplásmica invisível embaixo dos pés dele e faziam e levavam ele à altura próxima do teto. E também, quando eles estavam no edifício, ele saía por uma janela, dava a volta ao redor do edifício, do lado de fora, evidentemente, e entrava por outra janela. Mas tem uma foto do Carlos Mirabelli, que é de 1934, onde ele está suspenso no ar. Não é suspenso preso, né? É suspenso porque há uma plataforma criada por ectoplasma em estado invisível que levanta o indivíduo. Tanto é que os pés dele estão, se você olhar, estão retos, estão apoiados em algo que não é visível. Tanto é que falaram que essa foto era falsa, que ele não fazia nada disso, etc. Mas ele era um médium de ectoplasmia absurdo, também de transporte. Tanto é que em local fechado, certa feita, tem até acho que 1 ou 2 obras a respeito dele, da mediunidade dele. No colo dele, foi transportado, evidentemente, num veículo fechado, que ele se encontrava, um ramalhete de rosas, que simplesmente havia surgido no colo dele, por um processo de transporte, e como é feito a questão de colocar, fazer esse objeto, há como se fosse uma desmaterialização do objeto no local e a rematerialização no local onde estava o médium. Alguma coisa que aquele Viagem nas Estrelas, se não me engano, tinha o Capitão Kirk, não sei o quê, que ele era transportado, teletransportado para o solo do planeta, depois do solo do planeta para a nave, e assim sucessivamente. Alguma coisa ficcional desse jeito, mas é mais ou menos como é a produção. Quem quiser ver também, nos domínios da mediunidade, você tem um evento desse narrado por André Luiz, e uma rosa que entra no ambiente e é ofertado por uma senhora que está no local. Mais recentemente, o mesmo professor Lombroso, dando conta de suas experiências na revista... Opa, isso aqui já foi.
a italiana Arena, relatava os seguintes fatos. Depois do transporte de um objeto bem pesado, Eusápia, num estado de transe, me diz: por que perde seu tempo com estas bagatelas? Sou capaz de fazê-lo ver sua mãe, mas é preciso que pense nela fortemente. Levado por essa promessa, depois de uma meia hora de sessão, fui tomado pelo desejo intenso de vê-la cumprir-se e a mesa pareceu dar seu consentimento, com seus movimentos habituais de levantamentos sucessivos ao meu pensamento íntimo. De repente, numa semi-obscuridade de luz vermelha, vi sair dentre as cortinas uma forma um pouco encurvada, como era a da minha mãe, coberta com um véu que contornou a mesa para chegar até mim, murmurando palavras que vários ouviram, mas que minha semissurdez não permitiu captar. Como, sob o impacto de uma viva emoção, suplicava-lhe que as repetisse. Ela me disse: César, filho meu, o que confesso não era a sua maneira habitual. Com efeito, sendo veneziana, dizia mio filho. Depois, afastando os seus véus, deu-me um beijo. Lombroso lembra, em seguida, as comunicações escritas ou faladas em línguas estrangeiras, revelações de fatos desconhecidos tanto do médium quanto dos assistentes e os fatos de telepatia. E mais adiante, convém juntar que os casos de casas mal assombradas, nas quais, durante anos, reproduziram-se aparições ou barulhos que concordam com a narrativa de mortes trágicas e observadas sem a presença do médium, reclamam contra a ação exclusiva desses e em favor da ação dos falecidos. Terminamos o capítulo para entrar no capítulo 20º, o Espiritismo na França. No Brasil. Alguém tem... Fale. Peixotinho. Aqui, ó. Tal qual como aconteceu com o William Crookes, né? Lombroso também foi desacreditado, né? Ele foi um opositor às ideias criminalísticas de César e Beccaria, que tem um livro espetacular chamado Os Delitos e das Penas, que é muito interessante, mas o Lombroso ele foi praticamente o pai da criminologia moderna, porque ele começou a estudar toda a questão psicológica. Ele era médico e ele começou a estudar toda a psicologia do bandido, né? do assassino, e todas as variáveis disso, né? Mas aí, como ele começa a entrar nessa história de espiritismo, né? Se pega só um estudo dele, que é o estudo relacionado às feições, então ele desenvolveu uma tese de que o bandido poderia ser identificado através da distância dos olhos, da distância entre os olhos e a orelha, enfim, pelas suas feições faciais e feições físicas, que é muito controvertido, naturalmente, né? Para a época, talvez tenha sido um sucesso, mas a gente tem que considerar que muitos bandidos, determinados bandidos, têm uma característica, ou, por exemplo, naquela época, né, os que roubam têm uma característica semelhante, porque são famélicos, né, muitas vezes, então passam por determinadas necessidades, ou então estão... E aí, então, esse estudo é muito criticado dentro do direito penal. Lombroso, praticamente, ele é citado rapidamente como esse estudo, né? Em que pese Cesare Beccaria, que é o seu opositor, é enaltecido dentro das cadeiras de direito penal e processo penal. Mas, enfim, e muito disso também se deve, como aconteceu com William Crookes, se deve a essa loucura do espiritismo, né, entre aspas, né, que eles acabam defendendo dentro da academia, e isso deixa as pessoas muito constrangidas, e cientistas, que é muito mais fácil você negar do que você provar, né? Óbvio. Mais alguém, não? Então, nós vamos para o Espiritismo na França. A França não poderia, como a Inglaterra, apontar nos 3 acadêmicos espíritas. Os sábios de nosso país, mais talvez do que em qualquer outro lugar,
deram testemunho de indiferença ou de reserva deliberada com relação às manifestações psíquicas. Há, todavia, brilhantes exceções. Assinalemos somente o astrônomo Camille Flammarion, cujo estilo sedutor popularizou a ciência dos mundos. O interesse que dirige às ciências ocultas manifestou-se através de seu discurso, pronunciado sobre o túmulo de Allan Kardec, e desde logo pela publicação de seu livro, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, que relata 187 casos de aparições e fenômenos telepáticos, a maioria com coincidência de morte. Desde 1887, o Dr. Paul Guibier, aluno de Pasteur e que se tornou diretor do Instituto Antirrábico de Nova York, publicava 2 obras, O Espiritismo ou Faquirismo Ocidental e Análise das Coisas, nas quais estudava com consciência e afirmava com coragem a existência dos fatos espíritas. O Dr. Guibier, assistido pelo médium Slade, estudou de uma maneira toda especial a escrita direta sobre lousa, a qual consagrou 33 sessões. Numerosas mensagens em várias línguas foram obtidas no interior de lousas duplas, fornecidas pelo experimentador e seladas uma contra a outra. Observamos esses fenômenos, escreve, tantas e tantas vezes e sob formas tão variadas que nos permitimos dizer que não poderíamos mais crer em nada do que vemos todos os dias na vida comum, se nos impedissem de nos reportarmos aos nossos sentidos para demonstrar esse caso particular. Em 1900, esse mesmo sábio endereçava ao Congresso Internacional Oficial de Psicologia, reunido em Paris, um relatório que contava numerosas materializações de fantasmas, observadas em seu próprio laboratório em Nova York, na presença de várias testemunhas, notadamente preparadores que o assistiam habitualmente nos seus estudos de biologia. Foi, sobretudo, no mundo das letras e das artes que reencontramos numerosos partidários e defensores dos fenômenos espíritas e das doutrinas afins. Citemos, entre outros escritores, que se pronunciaram nesse sentido. Eugène Nous, autor dos Grandes Mistérios e de Coisas do Outro Mundo, Vacquerie, que expôs seus pareceres sobre esse ponto em Migalhas de História, Victor Hugo, Maurice Lachatte, Théophile Gautier, Victorien Sardou, G. Fauvetti, Lomont, eu não sei o que é Lomont, Eugène Bonnemer, Alexandre Hepp, etc. Quase sempre foi fora das academias que as experiências espíritas foram tentadas na França. E daí vem, sem dúvida, a pouca atenção que se lhes tem dado. De 1850 a 1860, as mesas girantes estavam em voga. A admiração era geral e nenhuma festa, nenhuma reunião íntima terminava sem alguns exercícios desse gênero. Mas, na multidão desses que tomavam parte nessas reuniões e se divertiam com o fenômeno, quantos teriam entrevisto suas consequências do ponto de vista científico e moral e a importância das soluções que ele trazia à humanidade? Cansaram-se de fazer perguntas banais aos espíritos. A moda das mesas girantes passou como passam todas as modas, e depois de certo processo retumbante, o espiritismo caiu em descrédito. Entretanto, na falta de sábios oficiais, a França possuía um homem que devia ter um papel considerável, universal no advento do espiritismo, Allan Kardec. Depois de haver estudado durante 10 anos, através do método positivo, com uma razão esclarecida e uma paciência infatigável, as experiências feitas em Paris, depois de ter recolhido os testemunhos e informações que lhe vieram de todos os pontos do globo, coordenou esse conjunto de fatos, daí deduzindo os princípios gerais e compondo todo um corpo de doutrina, contido em 5 volumes, cujo sucesso foi tal que alguns dentre eles ultrapassam sua 30ª edição. São o Livro dos Espíritos, parte filosófica, o Livro dos Médiuns, parte científica, o Evangelho segundo o Espiritismo, parte moral, o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo e a Gênese. Allan Kardec fundou a Revista Espírita, que se tornou o órgão, o traço de união dos espíritas do mundo inteiro, e na qual pode-se acompanhar a evolução lenta, progressiva dessa revelação moral e científica. A obra de Allan Kardec é, então, o resumo dos ensinos comunicados aos homens pelos espíritos, num número considerável de grupos espalhados por todos os pontos da Terra, durante um período de 20 anos. Essas comunicações nada têm de sobrenatural.
já que os espíritos são seres semelhantes a nós, submetidos como nós às leis da natureza, e como nós, revestidos de um corpo sutil, é verdade, mais etéreo que o corpo carnal e apenas perceptível aos nossos sentidos em condições determinadas. Allan Kardec, como escritor, mostrou-se de uma clareza perfeita e de uma lógica rigorosa. Todas as suas deduções repousam sobre fatos experimentados, atestados por milhares de testemunhas. Ao seu chamado, a filosofia desce das alturas abstratas onde reinava, face simples, popular, acessível a todos. Despojada das suas formas envelhecidas, ao alcance das mais humildes inteligências, traz esperança, consolação e luz aos que procuram e aos que sofrem, demonstrando a persistência da vida além túmulo. A doutrina de Allan Kardec, nascida, não seria demais repeti-lo, da observação metódica à experiência rigorosa, não pode tornar-se um sistema definitivo, imutável, fora e acima das futuras conquistas da ciência. Resultado combinado dos conhecimentos de dois mundos, de duas humanidades, penetrando-se uma na outra, mas que são todas duas imperfeitas e todas duas em marcha para a verdade e para o desconhecido. A doutrina dos espíritos transforma-se incessantemente pelo trabalho e o progresso, e, embora superior a todos os sistemas, a todas as filosofias do passado, permanece aberta às retificações, aos esclarecimentos do futuro. Desde a morte de Allan Kardec, o Espiritismo cumpriu uma evolução considerável, assimilando o fruto dos trabalhos de 40 anos. A descoberta da matéria radiante, dos raios catódicos, as análises sutis dos sábios ingleses e americanos sobre os corpos fluídicos, sobre os envoltórios perispirituais ou formas revestidas pelos espíritos. Todos esses progressos abriram um novo horizonte ao Espiritismo, que ali lançou-se sem medo, penetrou, graças aos seus estudos minuciosos, na natureza íntima do mundo fluídico e pode lutar, de agora em diante, com as mesmas armas contra seus adversários nesse terreno da ciência que se lhe tornou familiar. Os congressos espíritas, reunidos em Paris em 1889 e 1900, demonstraram toda a vitalidade de uma doutrina que se acreditava sepultada sob os sarcasmos e a zombaria. Centenas de delegados, vindo de todas as partes do mundo, assistiram às sessões. 80 revistas e jornais estavam ali representados. Homens de grande saber e de alta posição, médicos, magistrados, professores, até homens da igreja, que pertenciam às nações mais diversas, franceses, espanhóis, italianos, belgas, suíços, russos, alemães, suecos, etc., tomaram parte do debate. O membro das escolas representadas nesse congresso, espíritas, teósofos, ocultistas, swedenborgianos, numa união perfeita, afirmaram por unanimidade os dois princípios seguintes. Primeiro, persistência do eu consciente após a morte. Segundo, relação entre os vivos e os mortos. Já o Congresso Espírita, de 1889, despertando a atenção pública, estimulara o espírito de exame e provocara todo um conjunto de estudos e de experiências científicas. Uma sociedade de pesquisas psíquicas foi fundada em Paris pelo professor Charles Richet, da Academia de Medicina, e o coronel de Rochat, então administrador da Escola Politécnica. Seu primeiro cuidado foi o de abrir um debate sobre os fenômenos de aparição e sobre todos os fatos da psicologia experimental observados na França. Uma revista especial, Os Anais das Ciências Psíquicas, dirigida pelo Dr. Darrier e o professor Richet, aprecia seus trabalhos e o das sociedades estrangeiras. 9h15. Alguém tem algum comentário? Só falta um pouquinho aí. Então, vamos em frente. Experiências com o concurso da médium Eusápia Paladino aconteceram na ilha Robot, na casa do senhor Charles Richet, em 1894, em Agnelas e Zere, na casa do senhor de Rochat, em 1895, e deram resultados idênticos aos de Milão, em 1892. O Congresso Internacional de Psicologia Experimental, acontecido em Londres, em 1892, mostrou quais as modificações profundas que se produziram neste ponto
em poucos anos, sob o ponto de vista da ciência. Nele, o senhor Charles Richer abordou francamente a questão da nova psicologia, fenômenos espíritas, telepatia, dupla vista, etc. O eminente professor se pergunta, primeiramente, na sua narrativa: existirá essa psicologia oculta? Para nós, responde a questão não. Para nós, responde. A questão não é duvidosa. Ela existe. Não é possível que tantos homens distintos da Inglaterra, da América, da França, da Alemanha, da Itália, etc., tenham deixado ser grosseiro e pesadamente enganados. Todas as objeções que lhes foram feitas foram pesadas e discutidas. Nada se conseguiu, opondo-lhes o possível acaso ou a fraude. Eles já se tinham precavido bem antes de que se lhes tivesse reprovado, de maneira que recuso-me a acreditar que todo o seu trabalho tenha sido estéril e que tenham meditado, experimentado, refletido sobre enganosas ilusões. Charles Richer lembrou aos membros do Congresso como as academias arrependeram-se muitas vezes de ter negado, a priori, as mais belas descobertas. Conjuro-as não por recaírem na mesma falta. Demonstra que resultados poderosos podem decorrer, seja para a ciência, seja para a filosofia do estudo da nova psicologia, baseada sobre os fatos. Num artigo do Figaro, de 9 de outubro de 1904, intitulado Além da Ciência, o senhor Richer ia ainda mais longe no caminho das afirmações. O mundo oculto existe, escrevia. Com o risco de ser visto pelos seus contemporâneos como um insensato, creio que os fantasmas existem. Nesses últimos anos, trabalhos notáveis foram publicados na França sobre o espiritismo e as questões conexas pelo coronel de Rochat, Dr. Gelley, Dr. Dupuy, e pelo senhor Maxwell, advogado-geral da Corte de Apelo de Paris. Um instituto psicológico foi criado em Paris sob a presidência do falecido Dr. Duclos, o qual sucedeu ao senhor D'Arsonval, professor do Colégio de França, para o estudo da telepatia, da sugestão e dos fenômenos da mediunidade. Fundaram-se sociedades de estudos psíquicos em Nancy, Marseille, Nice, Montpellier, Toulouse, etc. O movimento psíquico estendeu-se pouco a pouco e alcançou o país inteiro. E agora faz-se sentir nos meios mais elevados alguns representantes da alta ciência. Nele compreende toda a importância daqui para frente. O senhor Boutroux, professor da Faculdade de Letras de Paris, membro do Instituto, escrevia recentemente: um vasto estudo completo do psiquismo não oferece somente um interesse de curiosidade, mesmo científica, mas interessa ainda muito diretamente à vida e ao destino dos indivíduos e da humanidade. O doutor Duclos, diretor do Instituto Pasteur, numa conferência feita no Instituto Geral de Psicologia, dizia: não sei se são como eu, mas esse mundo povoado de influências que experimentamos sem conhecê-las, invadido por esse quid divino que adivinhamos sem deles ter o detalhe, pois bem, esse mundo do psiquismo é um mundo mais interessante do que aquele no qual, até aqui, confinou-se nosso pensamento. Tentemos abri-lo às nossas pesquisas. Há nele imensas descobertas a fazer de que a humanidade aproveitará. No próximo capítulo, é o 21, o perispírito ou corpo.